Vamos lá? Bem-vindas, bem-vindos a mais um Terra Incógnita, agora em nova temporada, em novo formato. E eu vou falar de uma coisa muito interessante que aconteceu há pouco tempo, que é o trailer de Duna, do Denis Villeneuve. A essa altura, vocês já devem estar sabendo que o filme Duna, que tinha sido programado para dezembro de 2020, foi adiado para 2021, por causa da pandemia, claro. Muita gente ficou frustrada, mas é a tal história. É um filme que é feito para ser visto no cinema. E, honestamente, eu não iria em 2020 ao cinema. Eu não vou mais ao cinema em 2020. Está tudo previsto para os cinemas abrirem ainda agora em outubro, mas eu desejo muita sorte para quem quiser ir ao cinema. Eu não acho seguro. Aglomerações, mesmo que não sejam muito grandes, em espaços fechados, esses ambientes não são saudáveis, não são sanitários. Então eu vou dizer para vocês, não vão ao cinema agora em 2020, mesmo que a tentação seja muito grande. Os dois principais blockbusters desse ano, que não foram lançados esse ano ainda, que é o James Bond, né, No Time to Die, que é outro que eu estou doido para ver também foi adiado, né, junto com Duna, para 2021. Então, o que a gente pode torcer é para que a gente esteja melhor em 2021 e que haja condições seguras da gente ir ao cinema. Até lá, eu me contento com ler ou reler Duna. E você, já leu Duna? A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Dune. Para quem não conhece a história, eu vou mostrar aqui. Duna foi um livro escrito por Frank Herbert em 1965. Ele foi escrito em 64, publicado em 65 e ganhou o Hugo Award de 1966. Aliás, o ano em que eu nasci. Dividiu o prêmio, uma coisa muito rara. Ele dividiu o prêmio com um livro chamado This Immortal, do Roger Zelazny, sobre o qual eu vou falar um dia aqui. Esse livro, infelizmente, não é conhecido no Brasil, deveria. É um livro bem menor. Ele tinha outro título chamado And Call Me Conrad, e depois ele foi modificado, o título foi mudado. Merecidos, acho que esse empate foi merecido, mas infelizmente o livro do Zelazny não ficou para a história. Zelazny ainda hoje é mais conhecido pela saga de Amber, que é uma saga de fantasia muito boa e que eu também recomendo a leitura. Vou falar sobre isso em algum outro momento aqui no Terra Incógnita. Qual é a história de Duna? É muito difícil resumir, eu vou fazer uma tentativa sincera aqui para vocês. A história de Duna se passa no ano 10.191. E era isso que eu sabia quando eu li pela primeira vez o livro em 1984, no ano em que foi feito a primeira adaptação para o audiovisual, que foi o filme de David Lynch. Esse filme, hoje em dia, ele tem muitos problemas, e eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Para voltar aqui ao resumo, 10.191, para mim, era a data considerada depois de Cristo, né? Que é aqui no Ocidente, de modo geral, a gente tem o Ano Novo Judaico, o Ano Novo Chinês. No Ocidente, de modo geral, leia-se Estados Unidos, as Américas e Europa, a gente costuma botar Anno Domini, né? Que é depois de Cristo. Mas não é verdade. Isso não é deixado claro para a gente no livro. Eu já procurei esse livro várias vezes, eu já reli umas 3 vezes esse livro. E só se você for ler outras informações, mais notadamente na sequência de livros escritas por Brian Herbert, que é o filho do Frank, com Kevin J. Anderson, você vai descobrir que 10.191 é depois do Jihad Butleriano. O que é isso? Isso é colocado no livro. No livro tem uma coisa interessante. Assim como Laranja Mecânica, por exemplo, esse livro tem um apêndice. Né? Tem vários apêndices. Na verdade, ele tem acho que 3 ou 4 apêndices. Eu vou falar aqui agora há pouco. Ele tem uma terminologia, tem um jargão, inclusive. A gente vai poder ver aqui no glossário o seguinte. Jihad Butleriano, vou ler para vocês. Veja também Grande Revolta. A cruzada contra computadores, máquinas pensantes e robôs conscientes começou em 201 BG e concluiu em 108 BG. Seu principal mandamento permanece na Bíblia OC, na Bíblia Laranja, Católica Laranja, que isso tem a tradução do livro,
não farás uma máquina à semelhança de uma mente humana. Isso é muito interessante e muito importante para todo o universo de Duna. BG, vou explicar para vocês aqui, Before the Guild, antes da guilda, da Spacing Guild, da guilda espacial. Eu não estou usando aqui os termos de traduções para o português, estou traduzindo da minha cabeça. Depois eu vou explicar por quê. Na verdade, o que acontece é que essa revolta foi feita, acontece na época em que aí, segundo o Brian Herbert e o Kevin J. Anderson, acontece mais ou menos no nosso ano 15.000. Ao longo de vários, milhares de anos, a humanidade foi ficando dependente das máquinas e das inteligências artificiais. Então, no ano 15.000, mais ou menos, nós estamos num momento em que existem vários planetas habitados, não se diz quantos, isso não é uma coisa do tempo do Frank Herbert, é uma coisa mais atual. E aí houve uma revolta. Nessa revolta, isso é explicado pelo Frank Herbert, está no livro. Houve um incidente em que as famílias Atreides e Harkonnen se defrontaram e a partir daí começa um feudo que dura 10.000 anos. Então nós temos aí uma história feudal, estou falando do feudo entre aspas, mas é uma história feudal a partir do momento em que depois dessa revolta contra as máquinas, os computadores são banidos da humanidade, com pequenas exceções, mas nós já vamos ver isso. Eu disse feudal porque aí é um feudo de sangue, eles chamam de vendetta, que é o termo italiano que se fala, Na verdade, existem muitos empréstimos de vários idiomas nesse livro que tornam esse livro um livro à frente do seu tempo. Num tempo em que não se falava de diversidade, pelo menos a diversidade linguística e étnica até certo ponto, o Frank Herbert dá conta, que é uma coisa que não se pensava na década de 60. Ele mesmo não pensava muito nisso, eu não sei se vocês sabem, há alguns anos atrás, editado pelo Brian Herbert, saiu um livro chamado The Road to Dune, Estrada para Duna, o Caminho para Duna. E aí existe um conto de 1957 chamado Spice Planet, que é o conto semente de Duna. Eu não tinha lido esse conto até uns 5, 6 anos atrás. E o conto é o seguinte, os personagens não chamam Atreides, nem Harkonnen, nem nada, é um nome americano, o personagem, toda a descrição dele é que eles são americanos típicos, transplantados para o futuro distante. Tem a Arrakis, que é Duna, tem os vermes de areia e tem uma descoberta que o Paul Atreides faz que eu não vou dar spoiler para vocês. É a mesma descoberta que vai acontecer no romance. Mas fora isso não tem mais nada. O Paul Atreides é um moleque mimado que foge do pai e aí vai parar numa caverna subterrânea sem querer. É tipo uma historinha da Disney, por exemplo. E aí é um conto legal, o conto da satisfatório de ler, é um conto curto, um conto que tem 30 páginas no máximo. Mas você fica querendo mais. E Frank Herbert, nessa época, estava pesquisando muitas coisas interessantes. Ele era engenheiro, ele trabalhou como jornalista e ele participou de um projeto de recuperação de áreas desérticas na Califórnia. Usando uma metodologia que, nos anos 50, ela ainda era uma metodologia, estava começando, que era o quê? Plantar gramíneas. Se vocês forem em algumas praias hoje em dia, como Cabo Frio, Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, vocês vão ver que tem matagais imensos na beira da praia, entre a areia e a calçada. Isso é feito para que a areia não invada. Porque a desertificação acontece exatamente com isso. Quando você deixa sem proteção nenhuma, pode demorar anos ou décadas. Mas daqui a pouco você vai ver aquela região toda já está coberta por areia. E plantar gramíneas, eu não sei se qualquer gramínea vale, essa história eu não estou ciente. Mas o Frank Herbert começou a pesquisar isso e ele começou a elaborar uma história que tivesse a ver com ecologia e desertificação. Ecologia é um tema que só vai figurar de verdade na ficção científica norte-americana dos anos 60 para 70. Então, de novo, o Frank Herbert, nesse sentido, foi um pioneiro. Não foi o único, mas foi um dos primeiros. E ele vai escrever essa história, que, como eu falei agora há pouco, passa no ano 10.191, e é uma história que a gente poderia chamar de shakespeariana, porque é uma luta entre duas casas nobres. Essa história se passa fundamentalmente, basicamente, num planeta chamado Arrakis, que é apelidado de Duna. É uma semelhança com Terra, Embora Terra o planeta Terra tenha mais água do que Terra, como a gente ocupa esse planeta, na Terra, a gente, eu não sei, nem sei quem batizou o planeta de Terra, mas, por favor, geólogos, historiadores, que quiserem me corrigir ou me acrescentar dados aqui embaixo, podem fazê-lo. A questão de Duna foi o seguinte, Duna é um nome também que, catchy, é um nome que pega. Arrakis também é um nome bonito pra caramba, A história começa com Paul Atreides, o filho do Duque Leto Atreides, sendo chamado para um teste pela reverenda madre Gaius Helen Morhian, que é a reverenda madre das Bene Gesserit, que é uma irmandade religiosa só de mulheres e que tem poderes
Elas têm poderes sobre o corpo delas inteiro, a ponto inclusive de controlar a própria gestação e controlar o sexo e características dos filhos que elas forem gerar. E aí nós começamos a entrar numa questão importante da narrativa. Tudo isso deriva do Jihad butleriano. A partir do momento que a humanidade decidiu que não ia mais usar máquinas pensantes ou inteligências artificiais, decidiu criar as próprias máquinas pensantes usando os que já existiam, né, os seres humanos. Então começam a surgir várias castas, várias guildas. Vocês têm um grupo aí, que são as Bene Gesserit, que talvez seja o grupo mais influente e poderoso de todos, que é um grupo de mulheres, e que é interessantíssimo nesse ponto. Eu acho que, eu não diria que o Frank Herbert é feminista, mas sem dúvida talvez não fosse mais que machista estrutural. Isso aí eu não sei dizer. Mas é muito interessante como as personagens mais legais da história são as mulheres. Os homens quase sempre são fracos ou são hesitantes. Isso diz muito também sobre a estrutura narrativa da história, que tende a trabalhar, inclusive, de uma maneira mais shakespeariana nesse sentido. Em Shakespeare também você tem, a maioria dos personagens são homens, mas as mulheres que aparecem em Shakespeare sempre são mulheres fortes. Mesmo que nas comédias elas aparentem ser fracas justamente para conseguir o que elas querem, né? E no caso do Frank Herbert não é muito diferente. O que acontece é, Paul Atreides vai ser testado. Por quê? A mãe de Paul Atreides era concubina do Duque Leto. O Duque Leto não casou. Ele tem uma concubina. Era esperado que ele casasse com uma mulher de uma casa nobre. Não casou. Por quê? Porque ele ama a concubina. A concubina é Lady Jessica. E Lady Jessica foi orientada por Gaius Helen Morhian a gerar uma menina para o Duque Leto. Por quê? Essa menina ia se casar com o sobrinho do barão Vladimir Harkonnen. E aí elas iam gerar o Kwisatz Haderach, que para as Bene Gesserit seria o super-homem, o ser humano perfeito, física e mentalmente, com poderes telepáticos, poderes mentais, e elas fariam tudo para ele ser o próximo imperador do universo, e elas como eminência parda por trás dele. E o plano dá errado simplesmente por amor. Jéssica decide dar a Leto um filho porque ele quer um filho. Então, Paul Atreides nasce e as reverendas madres, as Bene Gesserit, ficam preocupadas. Será que esse garoto já é o Kwisatz Haderach adiantado de uma geração? Ou realmente deu tudo errado? E elas ficam na dúvida o tempo todo. Não vou dar mais detalhes. Quem já leu o livro sabe. Mas eu estou falando aqui principalmente para quem não leu o livro, porque não adianta, eu posso falar um spoiler ou outro, mas o livro é cheio deles. O que eu posso falar para vocês é, isso é o começo do livro, tá? O começo do filme também, certamente. Quando eles chegam a Duna, porque, veja, Duna tem uma coisa que nenhum outro planeta no universo tem. Ela tem um produto chamado especiaria, que é uma coisa que você minera da areia. É um pó que ele pode ser transformado em alimento. E como alimento, ele provoca longevidade. As pessoas podem viver 120, 130, 140 anos. Né? E um detalhe muito importante. Esse pó transformado em gás, ele pode ser usado para criar navegadores, que são, de novo, computadores vivos, são seres humanos que sofrem uma mutação monstruosa, inclusive, e viram os pilotos das naves espaciais para dobrar o espaço e para fazer uma viagem instantânea entre um ponto a outro da galáxia. Por isso, Arrakis é o foco de luta principal nesse universo. Existe um ditado que diz: aquele que controla a especiaria controla o universo. E é verdade. A história começa com o imperador obrigando Leto Atreides a tomar conta, né? Ele dá o arrendamento de Duna para o Duque Leto, tirando esse controle das mãos do Vladimir Harkonnen. Então vocês veem que as duas famílias já têm um feudo de 10 mil anos. E aí o Vladimir Harkonnen, porque corrupto, essencialmente mal, intrinsecamente mal, malversou o dinheiro, malversou a droga também, né, a especiaria, e o imperador, como ele é muito poderoso, o imperador também está, ok, não vamos dar uma grande punição, vamos tirar alguns anos dele esse suprimento de droga. Mas Vladimir Harkonnen não está preocupado com isso. Ele quer tomar na porrada. Então, pouco tempo depois que Duque Leto se estabelece em Arrakis, com a mulher e o filho e todo o seu séquito, ele é cruelmente atacado, brutal e covardemente atacado, é assassinado, e Jéssica e Paul acabam fugindo para o meio do deserto, onde provavelmente eles vão morrer. Só que eles não morrem. Eles vão encontrar os Fremen, os homens do deserto, que vão ajudá-los. Por quê? E aí o mistério vai se adensando, gente. O que eu falei até agora é menos de um terço do livro. Não vou falar muito mais que isso.
Mas vocês já entenderam que a história é uma história que o garoto, como Kwisatz Haderach, existe uma profecia entre os Fremen que isso vai acontecer e que esse Kwisatz Haderach podia estar entre eles em algum momento. E uma profecia implantada pelas Bene Gesserit, séculos antes. Porque elas tinham um plano extenso, que incluía exatamente qualquer tipo de circunstância. Elas não imaginavam que fosse acontecer desse jeito, nesse momento. Mas elas tinham uma contingência. Lady Jessica usa isso para mostrar para eles que eles devem considerar o filho dela como Kwisatz Haderach. Para isso ele vai ter que passar por testes de vida e morte. E aí eu não vou contar mais nada da história até o momento, porque vocês vão ver muita coisa acontecer. Vai acontecer muito mais coisa do que eu fui capaz de contar aqui nesse resumo. E vocês que conhecem o Terra Incógnita sabem que eu falo muito pouco resumos, né, dos livros. Geralmente eu falo o que eu gostei, falo uma elenco, uma característica ou outra do livro para falar. Dessa vez eu quis falar um pouco mais porque é um grande livro e ele merece totalmente ser lido. Daí eu vou dizer para vocês uma coisa. Duna é um livro que eu acho fenomenal, mas ele tem problemas. Falei agora há pouco das Bene Gesserit, da coisa talvez um certo feminismo, pelo menos não machismo radical do Frank Herbert, mas existe uma coisa ruim. Eu falei do Vladimir Harkonnen, certo? O personagem do Vladimir Harkonnen é gay. Isso é colocado com clareza no livro. Eu vi gente há pouco tempo no Twitter querendo cancelar o filme porque o Vladimir Harkonnen seria pedófilo. Ele pega menininhos. Isso não existe no livro. Isso não existe no livro. No filme de David Lynch, ele tortura alguns rapazes que vão servi-lo. Mas no filme fica muito claro que os rapazes são maiores de idade. Não há pedofilia ali. Aí também há uma preocupação muito grande de tentar cancelar algo que não há necessidade. Mas há necessidade de se discutir sim. Não sabemos como isso vai ser explorado pelo Denis Villeneuve no seu filme, sua adaptação, que até onde eu sei é a primeira parte. O filme vai ser exibido em 2 partes. Então a primeira parte vai estrear em 2021, provavelmente a segunda, que estava prevista, era um ano depois. Então agora a segunda parte vai ser para 2022. Não sabemos o que vai rolar. O livro, ele continua merecendo ser lido? Eu acho que merece ser lido sim. O livro é um clássico, mas ele deve ser lido com esse tipo de olhar. Olha, não foi legal o que o Frank Herbert fez. Dizem que, isso eu não tenho a biografia dele, o Dreamer of Dune, isso é uma coisa que eu ainda quero corrigir. Eu voltei a reler Dune agora há pouco tempo, já de caso do trailer do livro, que parece que ele tinha umas posições bem homofóbicas e depois, mais pro fim da vida, ele muda essas posições. Né? Eu não estou ciente disso, realmente eu não sei, então não vou defender o Frank Herbert. Essa parte é problemática, inclusive porque o Barão, ele é um cara mau, ele é intrinsecamente mau, e tudo que há de pior ele vai fazer e vai acontecer com ele. E vai ter desdobramentos até o 3º livro, tá? Que eu não vou contar pra vocês, mas que cai no estereótipo do homossexual, que não chega a ser efeminado, porque o Harkonnen não é. O Vladimir Harkonnen, ele é um cara mais, né, extremamente gordo, obeso, feio, repelente, e aí é complicado. Porque, de novo, será que isso é porque é gay? Então, gordo é ruim, é repelente? Né? Seria Frank Herbert gordofóbico? Não sei, acho que sim, estruturalmente sim, no sentido de que é muito gordo, você é uma pessoa depravada, que come muito, aquele negócio todo. Na verdade, dá a entender que sim, que o Vladimir Harkonnen é aquele cara que ele é o do excesso. Vamos dizer, sei lá, um Marlon Brando, por exemplo. Marlon Brando teve uma fama de ser uma pessoa que sexualmente ele fazia de tudo, na cama, na mesa comia de tudo, e ele vai terminar a vida dele muito obeso. Enfim, dá para julgar nesse sentido, quer dizer, Marlon Brando, se ele tinha várias coisas, inclusive aquela questão da cena do estupro do filme do Bertolucci, né, do Último Tango em Paris. Não dá para passar a mão na cabeça não dá para passar pano para o Marlon Brando. Mas coloca-se aí como sendo uma coisa intrinsecamente má, porque o cara é gordo, por exemplo, porque o cara, né, um cara que também aparentemente não cedeu a todos os prazeres, foi Honoré de Balzac. Não sei se alguém já leu a Comédia Humana do Balzac. Balzac, pelas poucas coisas que se tem dele de desenhos, acho que não tem fotografia, porque na época estava nascendo a fotografia, não sei se chega a ter uma foto dele, se eu não me engano. Ele Balzac não era um cara obeso como o Harkonnen, mas era um cara bem gordo. Né? E morreu cedo, morreu aos 50 anos, 51 anos, em decorrência provavelmente de alguma coisa provocada pela alimentação e pelo excesso de café. Era um cara que tomava 50 xícaras de café por dia, isso é uma informação factual. E aí eu não sei exatamente do que ele morre, mas
Enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Estou dando uma volta conceitual aqui rapidamente para dizer para vocês o seguinte. Vladimir Harkonnen é o grande personagem problemático do livro. Se vocês entenderem isso e conseguirem continuar lendo, eu acho que legal. Até para a gente poder criticar o livro com propriedade. Por exemplo, a informação que eu vi muita gente veicular de que o Harkonnen seria pedófilo não procede em nenhuma das versões para o cinema, do audiovisual, porque além dessa tem uma outra versão dirigida por, aparentemente, até onde eu lembro, John Harrison, mas eu não sei se é o nome verdadeiro. Tem uma prática em Hollywood que é quando o filme dá muito problema, o diretor pula fora e manda botar o nome de outra pessoa no lugar. David Lynch renegou Duna. Hoje em dia, David Lynch não considera mais o filme na sua filmografia. Quem for ver hoje vai ficar chateado, e eu fico chateado, eu não gosto de rever Duna hoje, porque ele tem uma espécie de prólogo, em quase 10 minutos de prólogo, com pranchas coloridas e desenhadas, tentando explicar a história para quem vai ver. Eu acho que isso não melhorou o filme, acho que isso estragou o filme, piorou o filme. A versão para o cinema, desculpa, a versão para televisão, para Fox TV, de 3 partes, é uma versão que eu acho boa. Inclusive visualmente. Visualmente, dá a entender que as roupas que as pessoas vestem, que são meio carnavalescas, elas têm mais a ver com o filme, com o livro do Frank Herbert, e um pouco com o Duna do Jodorowsky. Eu não falei dessa adaptação, né? Se vocês não viram ainda o documentário Duna de Jodorowsky, por favor, vejam. Ali vocês têm um excelente filme alternativo, um filme paralelo, o filme que poderia ter sido e nunca foi. Iria ser uma adaptação muito diferente de Duna e muito louca. E, como o filme prova no final, muitas das ideias visuais, inclusive, foram aproveitadas por outros filmes ao longo desses últimos 40 anos. Então o Duna de Jodorowsky nunca vai existir, a não ser na cabeça do Jodorowsky e nesse documentário que a gente tem o prazer de ver. Depois dessas adaptações todas, temos a adaptação final agora final por enquanto, né, do Villeneuve. Eu não sei se ainda no meu tempo de vida eu vou ver outra adaptação. Talvez haja. Mas ok, eu não tô preocupado com isso. Acho que vale muito a pena vocês verem os filmes, mas acho que vale muito a pena ler o livro antes. O livro ainda é fenomenal, ainda é fundamental, ele vale a pena. E tem outra coisa. Se vocês quiserem continuar vendo, existe esse livro, ele tem várias continuações. Isso é muito obscuro. Dizem que o Frank Herbert tinha em mente continuações, mas ele só vai escrever o segundo volume 4 anos depois do primeiro, porque o livro vendeu mais do que se imaginava que ele fosse vender. Tanto que a primeira editora dele foi uma editora de livros técnicos, de livros de engenharia. Depois ele começa a vender e vira um best-seller. E aí o editor teria chegado para o Frank Herbert e falou assim: escuta, você não tem mais um livro de Duna aí não? Aí o Frank Herbert disse: não, eu tenho umas ideias, eu tenho um universo bem construído, o world building de Duna é fenomenal. Aí ele falou: bom, tá bom, então eu vou escrever outro. E escreve a segunda parte, o Messias de Duna. E aí eu vou dar uma opinião impopular. Eu considero o Messias de Duna melhor que Duna. É um livro fino, é um livro pequeno, enquanto Duna tem 700 páginas mais ou menos. Deixa eu ver aqui no meu livreto aqui. Nesse meu livreto, não, 700 páginas eu estou exagerando. Num pocket aqui, ele tem no total 535 páginas. A tradução portuguesa ele já chega até 600, se não me engano. E esse livro e o Messias de Duna tem 200 e poucas páginas, não tem 300 páginas. Mas o Messias de Duna é interessante porque depois que Duna termina, ele dá um intervalo acho que de 2 anos ou 4 anos depois de Duna. E aí a gente vê tudo o que foi colocado em movimento pelo outro jihad que acontece no primeiro livro. Não vou dar spoiler aqui, mas o segundo livro é onde Paul Atreides desenvolve uma meditação sobre o que é ser Deus, entre aspas, né? O que é ser Kwisatz Haderach? O que é ser um líder de um povo inteiro e ser basicamente o imperador do universo? E o que isso tem de ruim? Então é um livro muito filosófico nesse sentido, não a filosofia tradicional, mas um livro que reflete sobre a natureza do poder. Então eu acho um livro fundamental, ele deveria ser lido inclusive por quem não gosta de ficção científica, por quem gosta de política e sociedade. Então vale a pena ler esse livro. O terceiro, Filhos de Duna, ele ainda demora um pouco mais, passa 6 anos depois do segundo, e aí nós vamos ver algumas referências a Paul Atreides, que não aparece mais, porque Paul Atreides teve filhos gêmeos, né? Leto e Ghanima. E esses filhos gêmeos, você vai ver as histórias deles ao longo do terceiro livro. E nós vamos ver também Alia Atreides, que é a filha caçula da Jéssica, que nasce no exílio do deserto. Alia nasce, eu ia dar spoiler, mas esse spoiler eu acho que é fundamental. Alia nasce hiperconsciente, ela ganha consciência no útero. Ela se torna consciente no útero. E ela tem uma memória que se estende a outras vidas das Bene Gesserit, que é uma característica que as Bene Gesserit têm.
de compartilhar vidas passadas. Mas não é vidas passadas no sentido espiritual, no sentido cerebral, delas conseguirem, como se fosse um download de consciências, das memórias de outras Bene Gesserit. Então, cada Bene Gesserit é um repositório de muitas vidas antes dela. E a Alia, desde que nasceu, ela é assim. Então, no terceiro volume, você vê uma Alia adolescente, mas muito perturbada. Porque ela recebe memórias, inclusive, não vou explicar como, do Harkonnen, do Vladimir Harkonnen. Então ela quase vira uma esquizofrênica, ela começa a se comportar como Vladimir Harkonnen de vez em quando. Isso pode pôr em risco a vida de muita gente ao redor dela. Tem outras coisas também que eu não vou falar. Mas, assim, eu iria, se vocês forem ficarem muito empolgados, hoje em dia tem uma edição acho que é da Gateway britânica, que é da SF Gateway, que tem os 6 volumes originais do Frank Herbert e vocês podem comprar esse. Hoje deve estar uns 30, 40 reais. Não está barato, mas também está um preço muito bom para livros, para um livro digital, né? Para um e-book de 6 partes. Eu comprei numa promoção que teve aí há um tempo atrás, que foi R$ 9,99. Pô, então, de graça. Fiquem atentos que essas promoções de vez em quando acontecem. Então vocês têm. Depois o quarto volume é maravilhoso. O quarto volume dá um salto muito dramático no tempo para falar da vida do Leto II, que é o filho do Paul. E aí eu não quero falar muito para vocês não, mas é um livro muito perturbador. Ele dá um salto tão grande que você não identifica mais ele com o primeiro. Mas é interessante, é quase como se fosse o começo de uma nova trilogia. E de certa forma embora ele seja um livro fechado. Ele termina, a história do Leto II começa ali, de um determinado jeito que eu não vou contar para vocês, e termina ali e acabou. O quinto e o sexto vão ser de novo também anos e anos depois. Eu acho até que séculos depois, eu não lembro direito. E aí é complicado, porque começa a entrar outras coisas que você vê que o Frank Herbert está forçando a barra. No quinto volume aparecem como é que é? As Honored Matres, as honradas madres, que vêm do espaço profundo. Então a gente descobre que 10 mil anos atrás, na época dos Jardim Butleriano, quando as Bene Gesserit foram formadas, ocorreu uma dissidência e um grupo de Bene Gesserit foi para o espaço profundo. E agora elas estão de volta. Estão de volta e ninguém entende por que elas estão de volta. Elas estão de volta, segundo elas, para ocupar o poder. As pessoas dizem, pô, mas vocês ficaram milênios lá fora, vocês não estabeleceram outras bases de poder? E elas dão a entender que elas voltaram porque aconteceu alguma coisa no espaço profundo que elas não querem falar. E que elas vieram fugidas. Então, fica assim. No último volume tem um desdobramento disso e ainda aparece a Israel secreta. Ainda aparece um grupo ortodoxo judaico que ficou esse tempo todo 10 mil anos escondido para atuar como outra força de poder. Ele passa a maior parte dos livros descrevendo uma espécie de mundo pan-árabe. E de repente ele coloca, entre aspas, os israelenses ali no meio. Eu não entendi até hoje o propósito disso, porque para mim ficou muito gratuito. Acho legal colocar os judeus também na história. Só gostaria de ter visto eles haver uma troca de poder mais interessante. Como tá, parece que ele ia desenvolver mais a ação nos próximos livros, mas aí Frank Herbert morreu. E a gente não sabe, ou não sabia, o que ia acontecer nos livros seguintes. Aí nós vamos ter a sequência de Duna. E o que é a sequência de Duna? Na verdade é o seguinte, Frank Herbert fez 6 livros, certo? Pois Brian Herbert, seu filho, e Kevin J. Anderson escreveram mais de 15 livros. Eu perdi a conta. Eu ia fazer a conta para mostrar para vocês aqui, mas eu acabei não fazendo. E é o seguinte, querem procurar, procurem. É muito complicado. Eu li uns 12 desses 15, vou confessar a vocês. Como fã, eu quis ler. E eu descobri o seguinte, não chega aos pés. Dá para você se divertir? Os primeiros dá. Ele faz uma trilogia prequel, um jovem Atreides, o jovem Leto Atreides, o jovem Vladimir Harkonnen e o jovem Imperador Corrino, que eu não citei até agora, que ele fica meio de lado dessa história toda, só aparece no final do primeiro volume. Mas é o seguinte, é um livro interessante e ele é bem de acordo com o que a gente conhece de Duna. Beleza. E depois ele faz a trilogia do Jihad Butleriano, que aí ela é muito diferente do pouco que se falou sobre isso antes. O que eu não falei até agora é que existe um livro da década de 80 chamado The Dune Encyclopedia, escrito por um cara que não era escritor, que não era acadêmico e era amigo do Frank Herbert. E ele ficou tão alucinado pela saga toda, isso até o volume 4, que ele pediu autorização para o Frank Herbert para escrever uma enciclopédia com verbetes inventados por ele, extrapolando do que o Herbert fala nos livros. E aí o Herbert aprovou, achou legal a ideia. Eu tenho amigos até hoje que têm essa edição está esgotada e ela é proibida de circular. Brian Herbert proibiu essa edição circular. O autor já morreu, o amigo do pai dele, e ele falou, olha,
nós estamos fazendo uma outra história de Duna que tem mais a ver com o que meu pai queria. Isso também a gente não sabe se é verdade. Né? O que acontece é que ele mudou muita coisa, mas ok, não é problemático isso. O problemático é que ele coloca muitas situações que a gente não ficou meio complicado ali. Só para dar uma ideia, por exemplo, o Jihad Butleriano tem uma cena de batalha que o Frank Herbert descreve, que é a Ponte de Hrothgar. Não estou pronunciando direito, é um nome meio nórdico. Que seria uma ponte onde houve a última resistência dos humanos contra as máquinas e que os Harkonnen teriam se voltado contra os outros humanos, ou teriam fugido, teriam feito uma traição, e que os Atreides é que ficaram ali de cabeça de ponte na defesa, né? E aí conseguiram vencer as máquinas, mas aí os Harkonnen ficaram quase que foram colocados de lado aí na história. No fim das contas, quando assumem um humano como imperador, o Corrino, eles colocam todo panos quentes. Não, cada um vai ganhar uma casa real, uma casa nobre, e fica por isso mesmo e acabou. Aí eles colocam uma história que essa ponte seria só uma expressão, seria uma coisa na órbita da Terra, onde a Terra finalmente sofre ataque nuclear, que dá a entender que nos livros de Duna originais que a Terra não existe mais, ok. Enfim, eles tiraram quase que do zero, quase que da cartola. Então não tem diferença entre o que está na enciclopédia de Duna e o que eles fizeram, porque as duas são extrapolações que não tem nada a ver com o que o Frank Herbert falou. O Brian Herbert falou, naquela época, que ele estaria escrevendo o último volume da saga de Duna original do pai, porque teria encontrado num cofre forte de banco uma resma de papéis com alguns capítulos esboçados, um outline de alguns capítulos, e disquetes, flop de 5 1/4 que não se usa mais, e eles teriam tido um trabalho danado para encontrar um computador que pudesse ler aqueles disquetes e poder fazer isso. Não se sabe se essa história é verdade. Ninguém chegou a dizer que eles estivessem mentindo. Mas eu achei aquela história tipo, encontrei isso aqui e tal. E eu até hoje não vi. De novo, se alguém viu fotos disso, se eles mostraram fotos disso para mostrar que tinha mesmo, me mostrem. Eu não vi em lugar nenhum. E eu acho que o famoso se não é vero é bene trovato, né? Ele é filho, ele tem os direitos sobre a obra do pai, então ele pode fazer o que ele quiser realmente. E aí ele fez mais 2 últimos livros da saga original de Duna. De novo, lê quem quer. Eu acho que ele explica o que acontece, que eu falei que as reverendas, as madres honradas, quando fogem do espaço profundo, ele explica, amarra com o que eles mesmos fizeram no Jihad Butleriano. Então, se você quiser considerar que a saga do Jihad Butleriano e os 2 últimos livros de Duna, escritos pelo Brian e pelo Kevin Anderson, se quer considerar eles parte do universo, eles dão uma amarradinha, fica redonda a narrativa. Então, vale a pena ler. Eu gostei da trilogia prequel e do Jihad Butleriano. A partir daí, ele escreve mais livros sobre as casas nobres de Duna. Escreve livros intersticiais, ele escreve Paul of Dune, que é um livro entre o primeiro e o segundo volumes, e que aí eles querem começar, aí para mim virou caça-níqueis, desculpem. Comprei, li, mas chegou uma hora que eu parei de ler. Ele também lançou Mentats de Duna, que eu achei interessante, mas você começa a ler, tá, mas e aí, cria personagens novos, não faz mais muito sentido, eles se contradizem em algumas coisas da narrativa original. Estou acabando de lançar um volume agora, que é sobre a juventude do Leto, também, ainda em Caladan, que é o planeta original dele, onde ele é sequestrado por um líder revolucionário campesino. E só a descrição já me deixou muito enojado com o sentido que eles colocam como os campesinos como vilões na história e os nobres é que são gente boa. Eu já não estava lendo, agora que eu não vou ler 2 vezes. Mas é o meu lado marxista falando, pode ser que o livro seja bom. Aí vocês leem se quiserem. Eu parei, eu cansei. Eu não vou ler mais Duna por enquanto não. Eu quero reler a obra do Frank Herbert. E aí eu sugiro a vocês que leiam do 1 ao 6. Né? Tem depois a ordem é Duna, Reis de Duna, Filhos de Duna, Deus Imperador de Duna, Hereges de Duna e, agora eu esqueci o nome do último em português, mas Chapterhouse Dune é o último volume da saga em inglês. Esses 6 volumes são feitos pelo Frank Herbert. Vocês podem julgar pela mão do próprio autor. Aí vocês podem dizer, Fábio, você está errado, é tudo ruim, não gostei de nada, então vale até o 1 e 2, o resto é ruim, ou, tá bom, eu gostei de tudo, é maravilhoso, você também está exagerando. Não tem problema. Tudo que eu queria fazer aqui era falar de como esse livro foi importante na minha formação. Como eu falei com vocês, eu li na época em que o filme original do David Lynch saiu. E eu vou confessar a vocês, eu adorei o visual do filme do Lynch, eu gostei do filme do Lynch, mas rever o filme depois de anos, eu comecei a ficar cansado, porque o filme em si, para quem não leu o livro, é cansativo e não explica muito.
Para defender o Lynch queria fazer um filme de 6 a 8 horas, que seria uma trilogia. E o produtor Dino de Laurentiis recusou-se. Então, foi feita uma edição, que o próprio Lynch depois falou que ele não ficou satisfeito com a edição, e gerou aquele filme que é um filme bom, e até um clássico no sentido de... Era um filme que todo mundo estava esperando ver, e ele é visualmente muito bem construído, com ótimas atuações. Ele acabou virando quase que um filme B, no sentido de não ser tão bom, mas é um filme que ainda vale a pena ser visto. A série da Fox, hoje em dia, eu tinha até os DVDs, não sei se ainda se vende os DVDs por aqui, ela vai inclusive até Filhos de Duna, tem 3 partes do Duna original, eles ainda fazem depois o Messias e Filhos de Duna em outras 3 partes, não fizeram no ano seguinte, até o James McAvoy, que faz o Leto II. E é interessante, tá? É interessante. Visualmente é bacana também essa série, ela tenta ser bastante fiel, eu acho que ela é bastante fiel ao livro, mas corta-se várias coisas dali. Mas eu estou muito interessado em ver o filme do Denis Villeneuve, que eu acho que vai ser muito melhor. Vamos ver. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês viram que esse programa hoje foi especial, foi um programa longo, né? Com muita informação. Eu espero que vocês aproveitem, apreciem. Quem já leu, releia. Quem não leu, leia. Vale a pena. Mesmo que vocês não gostem, seja para refletir. É isso que importa. Muito obrigado e até semana que vem.